E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta com mais um Resenha Empíricos, né? Pois é, esses tempos de restrição, né? É uma época difícil, mas tentando olhar para um lado bom aqui, a gente acaba focando em nós mesmos, né? E com um pouco mais de tempo disponível, muitas vezes, para leitura, né? Então, não é minha opinião, tem inclusive uma estatística aí durante os períodos de lockdown, né? A leitura, a compra de livros, a leitura acaba aumentando bastante, pelo menos um lado favorável e construtivo, né? Tentar olhar um pouco uma parte boa da história aí. Então, se você está em casa, né, e deve estar mesmo, né, principalmente aqui no Brasil, uma situação complicada, queria dar uma singela contribuição aqui com algumas dicas de leitura em economia, finanças, negócios, né, algumas dicas aqui, inclusive, podem ajudar em gestão, né? Se você é um gestor, né, na empresa em que trabalha e tal, podem ter umas ideias legais aqui, né? Como eu fiquei um tempinho ali sem gravar, isso também possibilitou que eu tivesse mais livros aqui na minha cabeceira, né? Então hoje eu vou dar 3 dicas de livros para você que acompanha aqui o Resenha Empíricos. Tá? Eu queria começar por um livro da McCloskey, né? Ela que escreveu aqui com o Carden, né? Que na verdade é o Leave Me Alone and I'll Make You Rich, né? Me deixa em paz que eu te deixo rico, numa tradução aqui literal, né? E aí esse livro, na verdade, para quem conhece um pouquinho da produção recente da Deirdre McCloskey, né? Ela publicou poucos anos atrás, né? Uma trilogia maravilhosa, né? Das virtudes da burguesia, né? Vamos dizer assim, em que ela explora com muito detalhe, né? São 3 livros gigantes, 3 bíblias, né? Ela explora a história do desenvolvimento econômico desde a Revolução Industrial, principalmente até hoje, né? E por que a gente passou como humanidade vários séculos sem crescer, e aí de 1700 para cá, principalmente, a gente começou a crescer exponencialmente, né? Então, o que ela chama, né, inclusive, de o grande enriquecimento, tá? Então, para os nossos espectadores mais nerds, fica recomendada aí a trilogia da McCloskey, né? Eu mesmo confesso que li alguns capítulos da trilogia, mas eu não tive saco para encarar tantas páginas assim, né? E então, por isso, tenho um carinho especial por esse livro, que ele é como uma versão resumida aqui da trilogia da McCloskey, né, e com a ajuda aí do Carden, né, que é um cara que inclusive escreve para Forbes, né, escreve muito bem, torna a leitura um pouco mais palatável. Então você pega as principais ideias da trilogia da McCloskey, descrevendo de uma maneira muito completa, né, e muito sensata esse grande enriquecimento, né, e consegue entender, inclusive, por que a McCloskey ela não gosta do nome capitalismo, né, para descrever o nosso sistema econômico atual, e ela gostaria de trocar isso por alguma coisa parecida com inovacionismo, né, porque de fato não é o acúmulo de capital que é o principal fator determinante de riqueza, de enriquecimento, sim, mas as boas ideias, né, e ela fala de várias dessas boas ideias, que inclusive com exemplos históricos muito interessantes, tá? Então fica aí a primeira dica, o Leave Me Alone and I'll Make You Rich, né, em inglês aqui, porque não foi publicado ainda no Brasil. Estou trazendo algumas novidades bem quentes hoje, né, então os livros são em inglês e acho que em breve deve também chegar no mercado editorial brasileiro aí para quem não curte ler em inglês. A minha segunda dica é do Adam Grant, né, talvez você conheça já o Adam Grant, pelos originais, né? Originais aí é um best-seller, né, no mundo inteiro. Esse sim já publicado em português, né? Um livro muito legal, conta a história de pessoas que desafiam o status quo, né? E esse novo livro do Adam Grant, né, que é o Think Again, né? Ele na verdade é uma extensão da ideia do originais, né? Ele trabalha sob uma outra ótica ali, mas o grande argumento do Adam Grant aqui é que é mais difícil você esquecer das coisas que você aprendeu do que aprender coisas novas, né? E muitas vezes as soluções que a gente tem que buscar na vida, né? Ou na vida corporativa ou na vida pessoal, elas dependem principalmente de você
se livrar de premissas, de dogmas que você carrega e pensar de uma maneira inovadora, né? Uma maneira virgem, vamos dizer assim, né? E o Adam Grant, ele começa o livro com um relato muito legal, né? Muito interessante, na verdade, embora seja uma tragédia, né? Ele conta a história de um grupo de, como se fossem bombeiros, né? Algumas pessoas que apagam, profissionais que apagam incêndios, né, nos Estados Unidos, e eles pularam ali num incêndio bem complicado, né? E aí logo que caíram, né, em solo para tentar executar o plano de apagar o incêndio, né, ou pelo menos amenizar, né, conter o incêndio, eles perceberam que não dava mais para executar o plano porque o incêndio tinha fugido do controle. E aí o líder do grupo rapidamente falou, poxa, vamos run for our lives, né? Vamos fugir aqui, escapar para a gente se salvar, né? E eram aproximadamente ali 12 ou 13 pessoas, né? E aí eles começaram a correr, também estavam cheios de equipamento e tal, né? E aí o líder do grupo percebeu rapidamente que talvez não desse tempo para fugir correndo, né? E ele começou a pegar fósforos que ele tinha com ele e queimar a área em volta dele mesmo e pedindo pro pessoal fazer a mesma coisa, né? Aí o resto do grupo olhou para ele e falou, cara, você tá completamente louco, né? Eu tô tentando fugir do incêndio e você tá querendo botar fogo, né? Aumentar aqui o incêndio. E na verdade o que ele estava fazendo, né? Foi uma ideia que ocorreu a ele naquele momento, ele não tinha sido treinado para aquilo, né? Na verdade ele estava fazendo um mini incêndio ali para eliminar o combustível do incêndio maior. Então ele fez uma roda, né, de fogo em volta dele, ficou deitado dentro dessa roda, e aí o incêndio relevante acabou passando por cima dele, né, porque perdeu ali o alimento que tornaria ali letal para ele mesmo, né? Então é uma história que é usada como um símbolo ali, né, pelo Adam Grant, e que eu achei muito interessante. Falou assim, poxa, eu tive que buscar uma solução totalmente fora da caixa ali naquele momento, né, e me despir de todo o treinamento, de todo o conhecimento que eu havia acumulado para conseguir sobreviver àquela situação crítica, né? Então essa é a segunda dica do resenha, o Think Again, do Adam Grant, né? Também, por enquanto, só em inglês, mas tenho certeza que vai vir também para o português. E a minha última dica de hoje é uma dica do Tim Harford, né? Talvez você conheça o Tim Harford, ele autor de um dos livros de economia mais lidos, né, também um super best-seller, mais vendidos do mundo, né, que é o The Undercover Economist, né? E ele publicou também um outro livro que chama Messy, né, que a gente incluiu na curadoria da Empiricus Books, né, que é o nosso clube de livros aqui de economia, finanças e negócios, né? Então, se você curtiu o Messy, eu acho um livro bem legal, acho que tem boas chances de você gostar também desse novo livro do Tim Harford, né, que é o Data Detective, né, o detetive dos dados, também numa outra tradução literal aqui, né. E o grande argumento do Tim Harford aqui, né, então talvez você esteja ciente desse contexto, de que a estatística ela acabou sendo muito criticada recentemente, né, nós que somos fãs do Taleb, inclusive, sabemos o quanto o Taleb foi responsável por isso, e acho que a maioria das críticas é totalmente justa, né? De fato, assim, principalmente em economia e finanças, há um uso muito espúrio da estatística, né? Um uso equivocado, não apropriado. E o Tim Harford, ele traz um pouco um equilíbrio para esse jogo, né? Falando assim, olha, eu acho que a galera deu uma exagerada nas críticas ao uso da estatística, e ele, nesse livro aqui, ele resgata o uso salutar, né, o uso apropriado da estatística, com várias lições ali, vários casos de como usar a estatística para o bem e de como ela ajuda, né? Então ele também lembra muito do exemplo da associação do câncer com o fumo, né? Hoje é uma coisa super óbvia, né? Mas na época a estatística que conseguiu consolidar esse argumento crítico, né, a despeito do lobby da indústria do tabaco, e mesmo do incômodo para as pessoas que fumavam, né, e queriam estar ok com aquele hábito, né. Eu falo, puta, a estatística de fato, quando bem utilizada, ela é muito útil, né. Eu acho isso especialmente válido para esses tempos de pandemia, né, em que muita fake news acaba tentando espalhar por aí, né, tipo, puta, cloroquina
vai funcionar, né? Ou a máscara não funciona, né? Então, poxa, se você se prende ao argumento estatístico, né? E há já excelentes trabalhos nesse sentido, você vai perceber o que funciona e o que não funciona, né? Então, a estatística, quando bem empregada, sob a metodologia correta, ela é uma arma super poderosa contra fake news. Legal? Então ficam aí as 3 dicas. O Leave Me Alone and I'll Make You Rich, né, da Deirdre McCloskey, o Think Again, do Adam Grant, e o Detetive dos Dados, do Tim Harford. 3 belíssimas leituras de economia, finanças e negócios aí para você aproveitar durante essa fase vermelha, roxa, né, um quase lockdown aí, e aproveitar para aprender mais sobre esses assuntos tão legais. Valeu, galera, um abração e até o próximo resenha.